Fala galera, professor Gilmar Júnior, vamos para mais uma aula de Direito Tributário do Código Tributário Municipal para a Câmara de Paracatu. Iniciando pela obrigação tributária, nós temos que entender que existe tanto a obrigação principal e a obrigação acessória. Gilmar, qual é o conceito delas? O parágrafo 1º diz o seguinte, olha, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, a partir do momento que surge ali o fato gerador, nós temos a obrigação principal. Eu quero que você pense que a obrigação principal é aquela que temos o dever de efetuar o pagamento, uma vez que o fato gerador assim o exigiu. Então, se aparecer fato gerador exigindo o pagamento de tributo, se é pagamento, é obrigação principal, pessoas. Então, aqui, ó, tem por objeto o pagamento de tributo ou a penalidade pecuniária, se é pecuniária, mais uma vez estamos falando de dinheiro, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Falou então, obrigação principal é o pagamento aqui, pessoal, do tributo. Mas a gente tem a segunda obrigação. Aí, nesse caso, a obrigação ela é acessória, decorre da legislação tributária. Então, a obrigação acessória já há uma diferença aqui. Ela não decorre do fato gerador, mas sim da legislação tributária. E qual é o objeto? É o pagamento também? Não, pessoal. Aqui não é o pagamento. Aqui vai ser aqui as prestações, tanto positivas ou negativas, que é previsto aqui no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo. Mas o que seriam essas prestações? Seria, então, a emissão da nota fiscal, ok? Quando faz uma emissão de nota fiscal, é um exemplo de obrigação acessória. Ou então, a apresentação ali da declaração do imposto de renda. Você está apresentando um documento, uma declaração. Então, se tem a ver com documento, a gente está falando sobre legislação. E aí, neste caso, a nossa obrigação não é mais principal, é uma obrigação acessória. A obrigação principal, ou seja, obrigação tributária principal, aí é o pagamento, seja do tributo ou que seja ali da penalidade. E aí a gente fala sobre a multa, pessoas. Muita atenção na obrigação principal e acessória. Falou obrigação principal, estamos falando do pagamento, ok? Não vai bisonhar. Agora, falou obrigação acessória, a gente está falando de toda essa burocracia, toda essa documentação que a legislação tributária pode exigir. Voltando aqui para os slides, o nosso parágrafo 3º, pessoas, diz o seguinte: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Então, pode haver essa conversão, pessoas. Questão 1 diz o seguinte: a legislação federal dispõe sobre as obrigações tributárias principal e acessórias, ocorrendo descumprimento pelo contribuinte de uma obrigação principal, poderá ser aplicada a seguinte penalidade. Se vai aplicar a penalidade, sabemos que só pode ser o quê, pessoal? Só pode ser multa, o gabarito é Charlie. A questão 2, o CTN estabelece para os contribuintes, obrigações principal e acessórias. Quando o contribuinte descumpra uma obrigação principal, está sujeito a qual sanção? Qual vai ser a sanção do contribuinte? Vai ser a multa, como você já sabe. O gabarito também é Charlie. Veja que a questão 1 da IBAN de 2019 é praticamente igual à questão 2 da IBAN de 2017. Então, foca porque vai cair. Outro conceito super importante para depois, lá na frente, quando a gente falar sobre IPTU, quando a gente falar sobre o ISS, que são os impostos que mais são recorrentes em prova, é o fato gerador. Vamos entender sobre o nosso Código Tributário Municipal, o nosso CTM, o conceito de fato gerador. O artigo 24 e 25 fala sobre o fato gerador da obrigação principal. Então, vamos lá. Fato gerador da obrigação principal está no 24. Fato gerador
da obrigação acessória está no 25. E, obviamente, a banca vai tentar trocar. Então, preste atenção. Da obrigação principal, como é pagamento, você sabe que a obrigação principal tem a ver com pagamento ali, né? Então, precisa de lei aqui, ó, definida em lei, como necessária a suficiência sua ocorrência. Agora, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato, que não configure a obrigação principal. Então, o que seria o fato gerador da obrigação aqui, pessoal? Acessória. A prática ou abstenção, aqui, ó, prática ou abstenção de ato, que não configure obrigação principal. Então, aquilo que não configurar obrigação principal e for a prática ali, né, e abstenção de ato, a gente vai ter o fato gerador da obrigação acessória, que é uma previsão. Ele não precisa estar ali estabelecido como obrigação principal, já que ela exige o pagamento, né, na lei. Essa é a grande diferença de um para o outro. Vamos ver como a IBAN cobrou esse assunto de obrigação principal e obrigação acessória nos seus fatos geradores. Um decreto municipal instituiu um procedimento eletrônico para a declaração relativa ao recolhimento de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, a gente está focado aqui que é uma declaração. Ok? Em portaria do secretário municipal de Fazenda decorrente deste decreto, sobreveio uma obrigação de anexar ao documento eletrônico de declaração o extrato de máquina de pagamento por cartões de débito ou crédito. Então, o instrumento que ele utilizou, o secretário ali, para atualizar ali, foi uma portaria. Em nenhum momento ele trabalhou com lei. Pablo Antônio Batista Xavier, dono da PABX aqui, Serviços de Manutenção de Equipamentos Eletrônicos, se insurgiu contra tal exigência, já que não veio ela prevista em lei. Acabei de falar, ó, como não houve previsão legal, o Pablo falou assim, ó, esse negócio aí não é legal não, hein? Não é legal não. Beleza. Sobre a insurgência do Pablo, é correta a afirmativa. Então, pode fazer por meio de portaria aqui ou precisa da lei aqui, pessoal. Letra A, deve prosperar, pois o fato gerador da obrigação tributária depende de previsão legal. Letra B, deve prosperar, pois será sempre necessário uma lei para criar uma obrigação tributária. Aqui a gente já sabe que está errado, porque ó, sempre necessário uma lei, necessariamente não, porque a gente tem obrigação acessória. Aí ele fala o seguinte aqui na letra C, não deve prosperar, pois esta é uma hipótese de exceção constitucional ao princípio da legalidade. Não, pessoal, em nenhum momento eu falei sobre hipótese de exceção à legalidade da Constituição. Safo? E a letra D, não deve prosperar, pois o fato gerador da obrigação, ó, obrigação o que, galera? Acessória. Por quê? Porque ele veio pedindo aqui, ó, através de uma declaração relativa, foi o que foi pedido. Declaração é um documento, aqui, ó, documento. Se é documento, a obrigação não é principal. A obrigação é o quê? É acessória. Então, quer dizer que ó, basta a previsão em legislação. Basta a previsão em legislação, ok. Por isso que o nosso gabarito aqui só pode ser delta, pessoas. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador. Pessoas, quando o fato gerador vai estar ali, né, de fato, nascendo, ocorrendo. Primeiro inciso, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais. Então, havendo circunstância material na situação de fato, desde o momento que se perceba a circunstância material, o fato gerador, que é aquilo, o fato em si que vai gerar o motivo da cobrança do tributo, já vai poder produzir os efeitos aqui necessários. Safo? Tratando-se de situação jurídica, agora não é situação de fato. Então, situação de fato a partir do surgimento da circunstância material necessária para produzir o efeito. Agora, a partir da situação jurídica, aqui é o caso 1, aqui é o caso 2. Aí a gente fala o seguinte aqui na nossa leizinha, ó, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Então, na situação jurídica, se ela estiver totalmente constituída dentro do direito que está sendo aplicado, tributário, a gente tem aí também ocorrência do fato gerador.
O artigo 29 fala que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se. Então, vamos lá. A definição do fato que gera a cobrança, né, a coação ali do tributo, é interpretada abstraindo-se o quê, pessoal? Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto e de seus efeitos. Então, se abstrai, tá, pessoal? A interpretação se abstrai aqui, ó, da validade jurídica, não toda a validade jurídica, né, mas sim dos atos efetivos que foram praticados pelo contribuinte, responsáveis ou ainda os terceiros, beleza? E também a gente vai ter aqui os fatos aqui, ó, de natureza do seu objeto e de efeito. Outra situação que se abstrai é dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, também se abstrai aqui a interpretação, esses efeitos dos fatos que já ocorreram, dos fatos ocorridos. Então, sintetizando, se ocorrer uma situação em que dali gere uma obrigação tributária, lembrando que deve haver a coação, até porque se eu pudesse colocar para você de forma facultativa, você escolher ou não fazer o pagamento do tributo, é óbvio que você não ia querer pagar. E aí quem iria sofrer é a coletividade, o interesse coletivo como um todo, certo? Então, por isso que existe essa coação. Uma vez que cria uma situação na qual cabe ali a obrigação tributária, você tem que pagar, porque surgiu o que a gente chama de fato gerador. Questão 4 da IBAN de 2020 fala o seguinte, ó, quando surge situação que, conforme definido em lei, promove a ocorrência da obrigação tributária. Opa, se a situação ela surge e traz para a gente a obrigação tributária, nós temos fato gerador. O fato gerador acabou de surgir. Então, aqui essa questão ela traz para a gente nada mais, nada menos do que o conceito do nosso fato gerador. Por isso, o gabarito é alfa. Vamos conceituar agora o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária. Pessoas, quem é o sujeito ativo da obrigação tributária? E aqui o nosso código diz que é o próprio município de Paracatu. Pessoa jurídica de direito público, grave isso aqui, hein, cara. Pessoa jurídica de direito público. Se ele trocar direito público por direito privado, a questão vai estar errada. Safo? Titular da competência para exigir o seu cumprimento em relação aos tributos municipais. Lembre-se também que os tributos, eles possuem a característica de coação. Ou seja, vamos ter que ter a obrigação de pagamento. Não há a possibilidade, né, de você escolher pagar ou não pagar. Então, aqui a gente tem aqui a obrigação de pagamento. Então, quando ele falar em sujeito ativo da obrigação tributária, é o próprio município de Paracatu, que é pessoa jurídica de direito público. E olha só o que a IBAN cobrou. O sujeito ativo da obrigação tributária é sempre a pessoa jurídica de direito classificado como privado, a gente já sabe que isso aqui está podre, comercial, podre ou público. Gabarito é Charlie, né, pessoal? Na obrigação tributária, você tem que lembrar que ela é principal, aquela que eu tenho que pagar, dever de pagamento, e a obrigação acessória que tem a ver com a legislação, com os documentos tributários ali, a ser apresentados. E você tem que lembrar também que eu tenho um sujeito ativo, que é a pessoa jurídica de direito público no âmbito municipal, porque o nosso concurso vai ser para o município. Então, a gente sabe que a Câmara de Paracatu, ela pertence à estrutura municipal, então seria o município de Paracatu, sujeito ativo da obrigação tributária, né? Sujeito ativo, ele que vai colocar lá para você que, ó, houve um fato gerador, você tem que pagar, coação. E agora vamos verificar quem vai ser o sujeito passivo dessa obrigação principal. O sujeito passivo da obrigação principal vai ser a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. Então, se a pessoa, ali obviamente, é obrigada a fazer o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, é o sujeito passivo. Eu quero que você entenda que o sujeito passivo ele pode ser o contribuinte ou o responsável. Qual é a diferença
de um para o outro. O contribuinte, pessoal, é aquele que tem a relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador. Então, lembre-se disso. Ó. Se ele falar relação pessoal e direta, você sabe que está falando do sujeito passivo na modalidade de contribuinte. Mas, se falar assim para a gente, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, não vai ter essa relação pessoal e direta. E a obrigação vai decorrer da disposição expressa em lei. Aí é o responsável. Então, nos casos que não venha a caber aqui, ó, contribuinte, e que haja disposição expressa, pessoal, tem que estar expresso na lei. Aí a gente vai falar que está na modalidade de responsável. A legislação tributária define o sujeito passivo da obrigação principal, distinguindo os atingidos. A pessoa que tem relação pessoal e direta. Relação pessoal e direta é contribuinte, pessoal. O gabarito é alfa. Conceituamos o sujeito passivo da obrigação principal. Agora vamos trazer o que fala o nosso CTM sobre o sujeito passivo da obrigação acessória. O sujeito passivo da obrigação acessória vai ser a pessoa obrigada às prestações que constitua seu objeto. Ou seja, a pessoa que está sendo obrigada às prestações ali da obrigação acessória, a gente chama de sujeito passivo. O artigo 33 fala que, salvo disposições em lei em contrário, então se houver alguma contrariedade do que eu venho a dizer, tem que estar definido em lei. Fique claro isso. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública Municipal para modificar a definição legal do sujeito passivo. Então, não pode modificar a definição de sujeito passivo das obrigações tributárias. Fique muito claro isso aqui, tá, pessoal? Em convenções particulares relativa ao pagamento de tributo. Não pode ser oposto aí à Fazenda Municipal, ao Fisco Municipal de Paracatu, pessoas. Pessoas, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário para ajudar o professor aqui a produzir cada vez mais conteúdos importantes para vocês. E se você também quer assistir essa aula completa e uma preparação específica para o concurso da Câmara de Paracatu, tanto de nível médio quanto de nível superior, os links estão aqui na descrição. Agora é importante que você entenda que a banca teve uma grande reformulação, colocando o CTM, o plano de cargos e tudo mais. E o nosso curso ele é específico em cima da IBAN, não é um concurso aleatório, é um concurso específico. Isso requer um tempo de gravação. Então quer dizer que quando você adquirir o nosso produto, as aulas estão sendo postas ainda, estão sendo gravadas. Todo dia a gente grava a aula e coloca a aula na plataforma atualizando para você. Então tenha essa paciência, porque é um curso que tem uma qualidade muito boa, porém a gente tem essa questão de ter que gravar especificamente focado naquilo que vai cair na sua prova. A gente não vai colocar um monte de conteúdo aleatório, não. Só vamos colocar aqueles conteúdos que vão de fato cair na tua prova, beleza? Te vejo numa próxima. Força!